Amém. Glória a Deus. Então, olá a todas, boa tarde. Para quem está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Suzana, né? E nós somos o Tropa de Elite de Jesus, né? Nós somos esse ministério lindo que nasceu no coração do Pai. E que ele tem entregue aos nossos pastores, né? O pastor Rony, a pastora Fabiana, um ministério que está na linha de frente da batalha, que está nesse lugar que Jesus nos chamou para pelejar, amém? O Tropa de Elite de Jesus, ele tem como missão adorar o Senhor Jesus Cristo em espírito e em verdade, oferecer aos filhos vencedores, por meio do ensino, da pregação do Evangelho do Reino, uma compreensão de vida, vida em abundância, né? Alicerçada nos princípios de Cristo, na cultura do reino, na mentalidade de governo, ok? Nós somos um ministério comprometido com a palavra, com a sã doutrina, né? Com a obra do reino, que está em expansão para apressar a volta de Cristo. Esse é o Tropa de Elite de Jesus. Então, para quem não conhece ainda, nós temos reuniões 100% online pela plataforma Zoom, para homens nas segundas-feiras, né? Depois você pode pegar o horário certinho de cada dia. Para as crianças, nós temos 2 horários nas terças-feiras. Para jovens e adolescentes, nas quartas-feiras. Para mulheres, nós temos 2 edições também, todas as quintas-feiras. Nós temos também grupos de leitura das escrituras pelo WhatsApp, que se chama Techuvá. Nós temos encontros de ensino nas terças-feiras à noite, que se chama Efatá. Inclusive, está acontecendo uma edição agora do curso Ouvindo Deus, que é para você aprender sobre a sua personalidade profética, como que Deus fala com você. Nós temos live de maternidade, nós temos live de orações pelo Instagram. Gente, é muita coisa para você ser edificado pelo Senhor. Amém? Então, esteja conosco, acesse nossas redes sociais, tem muita coisa lá. Nós vamos deixar disponíveis aqui todas as informações na descrição do vídeo, ok? E se essa reunião, né, como essa reunião está sendo gravada, então você pode assistir mais vezes, você pode compartilhar com outras pessoas, assistir outros vídeos que nós temos também ali no canal do YouTube, tem muita coisa, tem muito material lá, e você pode também, deixar um like lá pra gente, tá? Outra coisa também, para você que só assiste o vídeo gravado, entre em contato com a gente para assistir esse vídeo ao vivo, porque ao vivo é sempre muito melhor, porque depois que a gravação encerra, tem muita coisa boa ali, tem oração, tem cura, tem bate-papo, tem muita coisa gostosa. Esteja conosco, amém? Então, agora sim, a gente vai começar. Vamos orar? Você que está aqui conosco, se você desejar, feche seus olhos, vamos falar com o Senhor, amém? Pai de graça, Pai de bondade, nós somos gratos, eternamente gratos por nos oportunizar, estarmos aqui reunidos, não, embora fisicamente, mas em um só espírito para ouvir a Tua palavra. Muito obrigada por isso, Pai. Nós somos muito gratos. Obrigada também, Pai. Nós te louvamos, nós te honramos pelo que o Senhor nos concede em ser participantes da Tua obra, Pai. Louvado seja o Senhor. Peço que o Senhor guarde esse momento dessa reunião, guarde as conexões, guarde nossos lares, guarde o nosso coração, Pai. Blinde a nossa mente de tudo que for externo dessa reunião, Pai. Tudo que for externo, tudo que não vem de Ti, Senhor, afaste de nós, Pai. Espírito Santo, em nome de Jesus, Tu tens liberdade em nosso meio, porque tudo aqui, Pai, é para a Tua honra e glória. Em nome do Teu Filho amado Jesus, nós oramos. Amém. Glória a Deus. Então, o Senhor, Ele inseriu no meu coração em compartilhar uma experiência que eu vivi com Ele. Então, vamos lá sobre isso, né? Nós sabemos que Deus, Ele criou o homem para um relacionamento, né? Para comunhão. Também o criou para a sua glória. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Deus gerou nele o homem, né? A Bíblia diz em Gênesis, no capítulo 2, versículo 7, que Deus o fez do pó da terra, soprou o espírito e ele passou a ser uma alma vivente. O Senhor criou um jardim perfeito, né, chamado Éden, e colocou Adão nele. O Senhor confiou a Adão e toda a sua descendência, o domínio dessa criação, de toda a criação dele, enquanto a terra existisse. E além disso, o Senhor lhe completou dando uma esposa. Nós percebemos também ali a comunhão entre Deus e toda a sua criação, né? A sua criação perfeita,
que no caso era Adão, pelo que a Bíblia descreve ali nos primeiros textos, né? O Senhor conversava com Adão, fala sobre o relacionamento deles ali. Além dessa comunhão íntima, nós percebemos a dependência também do homem que ele tinha pelo seu Criador. Mas a gente também sabe a completa história de Adão, a queda de Adão, né? Após o pecado, o que acontece? Buscaram meios, ele e Eva buscaram meios de se cobrir na tentativa de se esconder da presença de Deus. Eles foram expulsos do jardim e experimentaram a separação de Deus. Mas perceba, após a exclusão do jardim, Adão continuou sendo o mesmo, superior aos animais, superior às outras criações. Ele continuou sendo a criação muito bom de Deus, né? Ele não regrediu. Adão continuava sendo a criatura mais perfeita de Deus. Continuava possuindo o sopro de Deus dentro dele. Claro que agora afastado de Deus, né? A partir de agora ele era um ser pecaminoso, mas continuava sendo a criatura amada de Deus. E conforme a narrativa bíblica segue, a gente percebe claramente que toda a vida do homem, toda a trajetória humana, ela é permeada, ela é envolvida pelo pecado e pelo desejo de negar a Deus, em pensamentos, em palavras, em ações. O homem sempre busca se afastar de Deus, embora haja uma característica dentro dele que é inegável dentro da humanidade. O homem nasceu para glorificar a Deus. O homem é um adorador. Nós somos adoradores. A sua essência é esta. Você é adorador. É por isso que nós, como humanidade, como criação de Deus, sempre estamos adorando, inclusive na queda. A nossa essência busca por isso, busca por adoração, por servir a um Senhor, por amar a um Senhor. E com o desvio do pecado, nós somos levados a uma adoração errada, que se torna idolatria. O nosso espírito tem a necessidade de adorar, mas em meio ao pecado nós passamos a idolatrar pessoas, filhos, marido, pais, lugares, coisas, dinheiro, imagens, santos, crenças, religiões, o próprio eu, o próprio corpo, inevitavelmente, desde a queda de Adão. Claro, né, que a queda de Adão não pegou Deus de surpresa. Ah, e agora o que eu faço? Não. Antes mesmo do Senhor criar Adão, ele já havia preparado a remissão dos pecados. Nós sabemos disso, né? Isso se confirma na Bíblia inteira, mas a gente pode, por exemplo, ver em Efésios, no primeiro capítulo, do 4 ao 14, fala sobre isso. Que Deus planejou e decretou a redenção do homem através da obra expiatória de Jesus na cruz. Antes mesmo de ter criado o homem, Deus decidiu salvar o homem do pecado. Mas veja bem, são aspectos diferentes. Deus resolveu a situação entre o pecado, Deus resolveu a situação entre o pecado e a salvação. Ele abriu o caminho, mas ele continua desejando um relacionamento com você. Ele resolveu sua situação com a salvação, mas ele continua desejando um relacionamento com você. E você continua sendo um adorador. Mas agora, a terra contaminada pelo pecado, o homem já contaminado pelos prazeres da carne. Então, toda a trajetória do Antigo Testamento, a gente percebe um Deus cheio de amor, desejando um povo junto dele e um povo obstinado a caminhar sozinho. Nada de semelhança. Um povo que fere a santidade do Senhor, idólatra, que comete todo tipo de ato pecaminoso, que se esconde da face de Deus, que busca a folha de figueira para se esconder. Só que outra coisa a gente também percebe. O povo viveu no Egito, viveu no deserto, viveu em muitas terras estranhas, né? Mas a sua essência estava no jardim. Todas as vezes que sofriam, que necessitavam de auxílio, eles sabiam onde buscar socorro. O socorro deles sempre esteve no Senhor. Eles sabiam que tinham que voltar à essência do jardim. Claro
né? Que tudo tem consequência. O pai que disciplina sofre tanto quanto ou até mais que o filho. O povo foi escravizado no Egito, o povo andou pelo deserto, lutou pela terra prometida até conquistá-la, algo que deveria ter sido deles desde o início sem esforço, né? Depois que conquistaram a terra prometida, também nunca tiveram sossego, tiveram paz, estavam sempre dividindo ali as tribos e sempre em conflitos, sempre corruptos. O Senhor havia levantado o profeta Samuel, mas o povo continuava obstinado, resistindo a Deus, resistindo a Deus. Eles eram gananciosos, aceitavam subornos, e qualquer semelhança aqui é mera coincidência, ok? Pervertiam a justiça, eles mentiam, sonegavam, roubavam, tomavam o que não era deles, eram idólatras, egoístas, invejosos, preguiçosos, pensavam só em si, eram avarentos, egocêntricos, até que pediram um rei para eles. Ou seja, eles negaram o governo de Deus para a vida deles. Eles rejeitaram a Deus. Eles não queriam que Deus cuidasse da vida deles. Eles não queriam que Deus decidisse sobre a vida deles. Eles queriam tomar suas decisões sem consultar a Deus. Eles negaram o governo de Deus para a vida deles. Deus escolheu Saul como rei. Ele fez algumas coisas erradas, a gente sabe, seus descendentes não herdaram o trono. Por isso, escolheu outro rei, que foi Davi, né? Deus prometeu que sua descendência reinaria para sempre. E Salomão, filho de Davi, foi um rei muito sábio, construiu o templo para Deus, mas Salomão também se perdeu nos prazeres do pecado. E depois disso, o povo de Israel se dividiu em dois reinos. Reino de Israel, conhecido como Reino do Norte, e Reino de Judá, conhecido como Reino do Sul. Todos os reinos de Israel foram ruins e rejeitaram a Deus. O reino de Israel foi conquistado pelo Império Assírio, foi tomado, a metade, nessas 10 tribos, e o povo foi exilado, foi levado como escravo. O reino de Judá, onde estava Jerusalém, teve alguns reis bons e tementes a Deus, mas apesar de ter alguns reis tementes a Deus, o povo de Judá cometeu muitos pecados também. Lá em 2 Crônicas, no capítulo 36, fala sobre isso, que o Senhor, ele fala no final, ali ele fala, o Senhor, Deus dos seus antepassados, advertiu várias vezes, por meio de seus mensageiros, que eram os profetas, porque ele tinha compaixão do povo, ele foi avisando, mas o povo zombava de Deus, zombava dos mensageiros, que eram os profetas, desprezava as mensagens que Deus mandava através deles, expuseram eles aos ridículos, os profetas, né? E a ira do Senhor se levantou contra o seu povo. O que aconteceu? O reino de Judá também foi conquistado, foi tomado pelo Império Babilônico. O templo onde ficava a presença de Deus na terra foi destruído e o povo foi exilado, foi levado como escravo durante 70 anos. Nesse contexto todo, estava o profeta Jeremias. Antes ainda dessa conquista, ele estava por ali avisando, os últimos 4 reis, mais ou menos, ele estava por ali avisando, olha, vai acontecer, se arrependa, olha, ele estava por ali. Quando haviam aqueles reis, o profeta Jeremias estava por ali. Ele trazia mensagens anunciando o que aconteceria se eles não se arrependessem e não se consertassem, se eles não voltassem para Deus. Jeremias foi chamado pelo Senhor como profeta. Um dia Deus falou com Jeremias e disse, olha, eu escolhi você, tarará, como profeta, né? Jeremias, ele se sentia muito novo para ser profeta, mas Deus garantiu que estaria sempre com ele e lhe daria as palavras certas. Mesmo, olha, Jeremias, mesmo que você ache que você não é ninguém, que você acha que não sabe falar na frente do povo, mesmo que você ache que não tem sabedoria, não se preocupa, sou eu que vou falar. Eu vou colocar as palavras na sua boca. Pega essa dica aí, irmã. Você que acha que não sabe falar, você que acha que não sabe montar texto, você que acha que não é capaz de fazer as coisas. Jeremias também achou isso, olha lá. Quantos capítulos tem lá no texto dele? Pega essa. Foi tudo Deus. Deus avisou Jeremias que o povo era rebelde, que ia rejeitar a mensagem. Mas aí o que aconteceu? Deus disse que ele daria força para enfrentar toda oposição e perseguição sem desistir. Jeremias foi um profeta que avisou sobre a destruição de Judá.
durante os reinados dos últimos 4 anos, que foi dos últimos 4 reis de Judá, que foi Joacás, Joaquim e Zedequias. Ali ele foi falando e instruindo esses reis, não adiantou nada. Ele foi rejeitado, ele foi desprezado, ele foi maltratado por transmitir a mensagem de Deus. Por quê? Porque o povo, Deus não faz nada sem antes anunciar o seu povo. A gente já aprendeu isso com a pastora, né? E a Bíblia nos mostra isso claramente. Mas, no fim, as profecias de Jeremias se cumpriram. Jeremias chamava o seu povo ao arrependimento, para o perdão dos pecados. Mas Jeremias também profetizou que depois de 70 anos, Deus iria trazer restauração. Glória a Deus. E é mais ou menos sobre isso que o Senhor colocou no meu coração, sobre a restauração, a nossa restauração com Deus. O texto de Jeremias 29 é uma carta que ele escreve para os exilados, para aqueles que estavam lá, né, como escravos. A esse povo que tinha sido levado ao cativeiro babilônico. Entre as coisas que ele diz, eu quero ler ali que está escrito no versículo 10 ao 14. A carta dizia o seguinte, capítulo 29 de Jeremias. Assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar danos. Plano de fazer-lhes, de dar-lhes esperança em um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Glória a Deus. Eu não sei, mas eu vejo muita semelhança entre esse povo e a nossa vida. A nossa vida, a nossa trajetória tem o mesmo ou um contexto parecido, né? Porque nós nascemos pecadores, afastados de Deus, nós viemos de uma descendência caída pelo pecado, né? Sem Deus, nós vivemos no cativeiro. Nós somos escravos do pecado, do mundo, dos prazeres da carne e da alma. E durante toda a nossa vida, o Senhor vem gerando oportunidades de nos atrair, de nos levar ao arrependimento para perdão dos pecados e nos reaproximar dele, né? Nos atrair para a cruz, para receber o benefício da graça, da salvação que já foi conquistado por Cristo. Mas eu preciso me apropriar por meio da fé, isso é racionalmente, né? Isso é racionalmente. E nós já sabemos que a salvação é por meio da graça. Eu não tenho o que fazer para conseguir me salvar. Eu não, a não ser, claro, crer e receber, né? Que foi Cristo que fez por mim. Não tem nada que eu faça, foi Cristo que fez. Minha única participação na salvação é crer nisso, né? E se foi Ele que fez, eu também não consigo estragar isso também. E glória a Deus por isso. O Senhor fez a obra perfeita. Mas são aspectos diferentes. Deus resolveu a situação entre o pecado e a salvação. Ele abriu o caminho, mas Ele continua desejando um relacionamento com você. E você continua sendo um adorador. E ali no texto ele diz, vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. E eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. E eu os trarei de volta do cativeiro. Confessar com a minha boca que Jesus Cristo é o Senhor e crer em meu coração que Deus ressuscitou dos mortos me garante a salvação, ok? Abre o caminho. Mas Deus, como um pai, deseja um relacionamento íntimo. Ele deseja que você o busque, porque o primeiro contato é Ele que vai até você. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4,19 diz isso. Conviver, conversar, amar, ter tempo. Mas o pecado, a falta de tempo, a falta de interesse, a preguiça, o próprio ataque espiritual, nos afasta de buscar isso. Mas é necessário, porque se relacionar com Deus inclui obedecê-lo. E como vai obedecer se não sabe qual a sua vontade? Não é? Inclui ouvi-lo. E como você vai ouvi-lo se você não tira esse tempo de qualidade para Deus? Que é a leitura das Escrituras, que é a oração.
inclui experiências pessoais. E como se consegue ter experiência com Deus? Experimentando. Provar e ver de que o Senhor é bom. Salmo 34:8. Provar e ver de que o Senhor é bom. Inclui batismo de temor, inclui batismo de amor, inclui batismo com fogo, que é a transformação de caráter, inclui batismo com o Espírito Santo de Deus, e isso só se vem com relacionamento, com a busca, com tempo de qualidade, com tentativas, com erros, com acertos, mas com a busca da presença de Deus, dessas experiências deliciosas. Eu quero contar uma experiência que eu vivi com o Pai, sobre esse lance de viver uma experiência pessoal com Deus. Há 7 anos, mais ou menos, que finalmente eu ouvi a voz do Senhor me chamar. E de lá para cá eu tenho buscado experimentar cada dia mais essa vida em Cristo Jesus, meu amado, né? Quando eu e meu marido, nós nos convertemos, foi tudo muito profundo, né? Eu já falei alguns detalhes em outros vídeos, né? Mas depois da conversão, começou um processo de transformação nas nossas vidas, né? E eu lembro que a gente tinha uma discipuladora, uma pessoa que conversava conosco, né, toda semana. Ela começou a ensinar sobre muitas coisas, entre as coisas que ela começou a ensinar, ela ensinou sobre essa experiência com o Espírito Santo, de buscar o batismo no Espírito Santo, sobre esse relacionamento diário com Deus, né? E eu entendia, mas eu não compreendia isso, né? Eu não entendia isso na profundidade, esse negócio de experimentar Deus, de ter experiência com Deus. E chegou um dia de uma programação da igreja, que seria uma noite especial de potencializar essa busca, de manifestação, da experiência, de orar em línguas, essas coisas todas, né? Agora só os pentecostais que vão compreender, né? E aí, era uma noite, né, que tinha só louvor, ficavam meias luzes, a gente fez tinha todo um momento, assim, para contribuir com esse momento, essa busca, enfim. Eram mulheres de um lado, homens do outro, era bem legal, isso foi um momento bem legal. Só que eu, na primeira vez que eu fui, eu acho que fazia uns 2 meses de conversão, mais ou menos, então eu ficava observando tudo, né? Não ficava ali entregue totalmente, ficava observando tudo, mais do que propriamente aproveitando a noite. Foi uma noite muito especial, as pessoas oraram por mim, enfim, mas foi isso. Quando eu reencontrei meu marido no final da noite ali, gente, tinha um monte de gente abraçando ele feliz, dando parabéns para ele com um sorrisão, todo mundo também sorrindo, meio que emocionado assim. E daí, né, eu toda poste ali, toda dura, perguntei o que tinha acontecido, o que estava acontecendo. Eles disseram que ele tinha vivido uma experiência única ali com o Espírito Santo. E aí, enfim, né, ele para quem vai, né, para quem é mais pentecostal e vai entender, né, ele estava no chão, passou a noite toda no chão, numa experiência ali de manifestação do Espírito Santo, e o grupinho ali que andava com a gente só falava disso, todo mundo feliz, e eu fiquei assim, meio que, né, sem entender e tal, ele falou, e ele começou a compartilhar as coisas que ele tinha vivido ali, o que ele tinha visto quando ele estava ali deitado, as coisas que ele ouviu, que ele viu, enfim. E eu sem entender nada, né? No outro dia, eu só esperando a discipuladora chegar, a discipuladora chegou, ela também toda feliz, contando do meu marido, contando da experiência que ele tinha vivido. Daí eu perguntei, tá, mas como assim? O que que aconteceu? Por que que só ele recebeu? E por que que eu também não passei por isso? Por que que ele teve essa experiência de Deus aí, dessa manifestação do Espírito Santo, e eu não? E daí eu lembro que ela colocou a mão no coraçãozinho assim, sabe? Ela fez assim no coração e disse assim, coração desejoso, Suzana. Ele desejou, ele recebeu. Gente, quando ela falou isso, aquilo me matou. Aí ela disse assim, crer, desejar e pedir. Ele recebeu o que buscou. Quando ela falou isso, aquilo me matou, porque eu não tinha recebido, né? Eu falei, gente, então será que eu não pedi ou será que Deus não quis me dar? Daí, o que que eu fiz? Eu peguei, me planejei, me organizei toda para viver essa experiência pessoal com Deus. Eu falei, não, eu vou atrás disso aí. E eu comecei uma busca diária de jejum, de renúncia, de jejum, de oração e de tempo com Deus. Todos os dias eu entrava no meu quarto e ficava lá e conversava com Deus. E eu pedia e nada acontecia. Chorava horrores,
porque eu queria ser de Jesus e eu queria pertencer a ele. E não de forma mecânica, né? Porque de forma teórica, mecânica, eu já era, mas eu queria ter alguma experiência diferente, um negócio diferente que todo mundo falava ali, que ele tinha vivido, eu também queria. Porque daí eu entendi que era como um relacionamento entre duas pessoas, né? Então eu buscava isso todos os dias, buscava a Deus todos os dias. E eu lembro que tinha dias que eu falava assim, Deus, eu não tenho nada para falar hoje. Tipo assim, eu já tinha falado tanto, eu não tenho nada para falar hoje. Então eu vou ficar aqui sentadinha, eu lembro que eu sentava num tapetinho do meu quarto, assim, e eu vou colocar uma musiquinha aqui, um louvorzinho, e eu vou ficar aqui. Se o senhor quiser falar comigo, o senhor fala. E ficava um silêncio. Não acontecia nada, gente. E eu ficava lá, me acabava de chorar de desespero, né? Me rasgava para Deus. E eu dizia assim, Deus, por favor, por favor, por favor, eu falava. Tinha dias que eu cansava de pedir. E daí eu tinha a impressão de que era uma folha seca, tipo assim, uma folha seca sem vida, né? E aí eu dizia assim, Deus, por favor, eu não quero ser uma folha seca, por favor. Eu quero ser uma árvore plantada à beira do rio, cheia, cheia de folha verde, que não murche, que dá frutos, né? Que eu brigava com ele, eu buscava na palavra para pedir, né? Por isso que Salmo 1, eu amo Salmo 1 por causa disso. Eu lembro dessa experiência. Gente, eu tive que perseverar muito, bater, bater, bater. Eu fui atrás da minha experiência pessoal, até que um dia, glória a Deus, finalmente aconteceu. Eu fui num evento, era Transformando com Fogo o nome do evento, e aí lá eu vivi as maiores experiências da minha vida com Deus, assim. Foi o meu encontro com o noivo, sabe? Foi ali, foi naquele final de semana. Primeiro dia eu chorei, acho que mais de 6 horas sem parar. Acho que mais, né, Fábio? Acho que deve ter dado umas 12 horas sem parar, assim. Fui para casa e tive que continuar chorando, assim, só chorava. E aí, nos outros dias, eu vivi as experiências que eu estava esperando tanto com o Senhor. E no último dia, eu comecei a orar em línguas, né, naquele final de semana. E, gente, isso existe. Isso existe. A gente não pode cair no comodismo, sabe? Numa rotina, num conformismo. Todo lugar é comum até Jesus passar por ele. E Jesus só passa no lugar por você. Lembra do cego de Jericó, de Lucas 18? Uma primeira leitura ali, você pode achar que ele queria que Jesus trouxesse a cura para ele enxergar, mas ele queria a vida eterna com Cristo. Se você ler Lucas 18, você vai perceber que ele queria viver uma experiência com Deus, porque ele era proibido disso, porque ele não enxergava, ele era um deficiente. Então, ele não tinha acesso a Deus, porque ele era proibido de entrar no templo, que é onde ficava a presença de Deus até Jesus chegar. Ele nunca pôde, ele não teve a chance de conhecer a Deus. Então, ele não queria enxergar, não de início. Ele queria experimentar Jesus. Ele queria a salvação eterna com Jesus. Tanto que ele não grita, Jesus me cura. Ele grita, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ou seja, não coloca sobre mim o peso de nunca poder viver sem você, sem a tua presença. Me permita viver contigo a eternidade. É isso que ele grita. Jesus manda que ele seja trazido até ele. Lembra que ele vem, primeiro é ele que escolhe? Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi. João 15:16, ele fala isso. Ou seja, ele recebeu o que pediu, mas na busca desse relacionamento, ele recebeu muito mais. Jesus pergunta o que ele quer e ele pede para enxergar. Jesus recupera a visão dele. E a Bíblia diz que ele continua seguindo Jesus e glorificando a Deus. Ele recebeu a visão, mas ele buscou primeiro a Deus. Ele buscou primeiro a Deus. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Eu me lembrei agora também de uma vez que a minha mãe, a gente não morava junto ainda, e ela viveu uma experiência também, assim, que ela tinha perdido algo dentro de casa, e ela se ajoelhou, ela me perguntou, né, o que fazer. Também foi bem no início da conversão dela, ela não sabia o que fazer, e eu falei para ela orar e buscar no Senhor que ela ia
e encontrar que era para ela orar. E eu lembro que ela se ajoelhou e ela orou, e quando ela levantou, ela recebeu na hora a resposta onde estava. E quando ela foi encontrar esse objeto que ela tinha perdido, ela encontrou no lugar, ela começou a chorar copiosamente, assim. E aí ela me contou o que tinha acontecido, ela não conseguia nem contar, de tão emocionada que ela estava, da proximidade de Deus com ela naquele momento, né? De ele ter se revelado ali de forma tão simples, mas tão profunda, porque ela sabia o que ela tinha vivido ali, a experiência que ela viveu ali. Ela sabia que era Deus falando com ela. Ela não conseguia nem me contar da emoção que ela estava vivendo. Naquele final de semana, eu orei em línguas. Para mim, foi a cereja do bolo, porque eu não estava buscando isso. Eu não busquei orar em línguas. Eu estava buscando ser uma com o Pai. Eu queria saber que eu pertencia a Ele. O que eu queria era ser aceita e amada por Ele, ter essa certeza que o Espírito Santo também estava em mim. Assim como eu tinha visto que ele era real, que ele estava em outras pessoas, eu queria que o Espírito Santo também estivesse em mim, não somente de forma teórica. E esse sentimento de pertencimento a ele foi batizado em mim naquele dia. E isso ninguém tira nunca mais de mim. Eu tenho plena convicção a quem eu pertenço e do amor que meu pai tem por mim. Glória a Deus. Ser crente não é algo automático, algo religioso, não é ir a uma igreja. Deus é uma pessoa e ele é um pai. Precisa envolver sentimento, precisa envolver esse relacionamento. Vai além de uma rotina gospel, de devocional, de orar, de dizer Deus abençoe, paz do Senhor. Nós não podemos também ser como Adão, de nos avaliar pelos nossos pecados, nos esconder achando que Deus não vai nos aprovar, vai nos reprovar. Achar que Deus não vai mais querer me amar. Ah, eu decepcionei Deus. Ah, eu sou muito diferente, eu sou inferior. Eu fiz muita coisa errada. Adão se escondeu e Deus fez o quê? Estava lá no outro dia, na hora marcada de sempre. Deus foi ao encontro de Adão sabendo do que tinha acontecido. Adão, onde é que você está? Eu vim te ver, meu amado. Minha filha, onde é que você está? Eu vim te ver, minha amada. O pai faz isso com você todos os dias. Ele te espera todos os dias. O amor de Deus não é medido pelo que você faz ou deixa de fazer, mas por quem você é para Ele. Você é uma criação perfeita dele. Ele criou você antes de você pecar. Ele criou você antes do pecado. Ele escolheu você antes do pecado. E ele ama tanto você, mas tanto, que sacrificou o próprio filho para não perder esse relacionamento com você. Não deixe ele esperando. Não deixe ele esperando. Mas entenda, são aspectos diferentes. Deus resolveu a situação entre o pecado e a salvação. Ele abriu o caminho. Mas ele continua desejando um relacionamento com você. E você continua sendo um adorador. Sabe o que ele quer? Ele quer que você volte às origens. Volte à sua essência original, sua essência de criação. Ele quer que você volte para o jardim, porque ele está lá te esperando. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor.